João 12, de 1 a 3. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia. Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro e muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro daquele perfume. Até aí. Nós vamos começar os grupos de oração nos lares, irmãos, e depois de orar ao Senhor, Deus me conduziu a esse texto, que não é novo. Eu já preguei nesse texto outras vezes, como recentemente preguei 2 vezes em Lucas capítulo 5, inclusive domingo passado à noite foi uma das vezes. Mas é que Deus, às vezes, no mesmo texto, quer falar por ângulos diferentes ao nosso coração. E, como nós vamos trabalhar os cultos nos lares, daqui até a nossa conferência, então eu gostaria de compartilhar com você um pouquinho sobre este lar aí. Meus irmãos, o lar é uma das instituições mais antigas do mundo. A família, a origem dela é o coração de Deus. E a família chega até nós hoje ainda com a fragrância do jardim do Éden. Porque lá no Éden se estabeleceu o primeiro lar. E o lar foi valorizado em toda a história do Antigo Testamento. E quando Jesus chega, ele valoriza a família tanto que o seu primeiro milagre é feito numa festa de casamento. Para mostrar o quanto é importante a família, o lar. É muito comum encontrarmos em casas, em reuniões familiares, a pessoa de Cristo no Novo Testamento. Jesus sempre visitava lares, famílias, casais. Ele curava pessoas, ele expulsava demônios, não é? De meninos que desde criança estavam possessos. Ele curou a sogra de Pedro, que estava com febre. Ele visitou esse lar aqui tão precioso. Enfim, Jesus foi uma pessoa presente no lar, na casa, mostrando que a casa é sagrada, a casa é um lugar realmente especial. Os 2 lugares que você deveria mais amar, e eu também, é a nossa casa e a igreja. A nossa casa, porque é a nossa casa, e a igreja, porque é a casa de Deus. Né? E nós deveríamos amar mesmo, valorizar, cuidar como se fosse o nosso lugar mais importante. Jesus também teve uma família. Ele amava a sua família. Ele cresceu dentro de uma família. Ele partilhou a vida em família. Ele aprendeu uma profissão com o pai. Ela foi tão importante para ele que, por ocasião da sua morte, sendo que o seu pai já havia falecido, né, humanamente falando, José, ele se preocupou designar os cuidados de sua mãe a João. Ele não queria ela desamparada. Então Jesus foi previdente quanto à família. Jesus ama a família, irmãos. Ama a família. E quer que ela exale o bom cheiro, o bom perfume. Se você prestou atenção no verso 3, diz que Maria, ela ungiu os pés do Senhor Jesus, enxugou os seus pés com os seus cabelos e encheu-se a casa do perfume. Jesus quer perfumar a sua família com a paz, com a alegria, com o suprimento, com a salvação, com a comunhão, com o gozo de você, quando entrar no seu lar, desfrutar a presença do Senhor. Ele quer perfumar a sua família. E o perfume é algo interessante, tanto para quem usa, quanto para aqueles que não usam, né? Na medida em que a pessoa passa a usar o perfume marca a vida dela. Quando você convive muito tempo com uma pessoa que usa um determinado perfume, depois você se separa e passa anos sem ver, se você passar na rua perto de alguém que usava o mesmo perfume, você lembra da pessoa que usava aquele perfume lá há 15 anos atrás. É uma coisa interessante, como marca a vida da gente, né? No texto de hoje, nós lemos e ele nos levou para dentro de uma família. E naquela reunião havia a participação de alguns personagens. E tendo como base esses personagens, eu quero compartilhar com você hoje de manhã sobre a importância da família, um lar muito especial, um lugar onde o bom perfume de Cristo fez a diferença.
na vida das pessoas que ali estavam. Lembre-se que este lar é um lar composto de 3 pessoas: Lázaro, Marta e Maria. Interessante que não fala dos pais. Provavelmente eles eram órfãos de pais já. No entanto, eram uma família. E uma boa família. Uma família que foi destacada nas Escrituras e eu não sei se é porque eram órfãos, mas que Jesus amava esses irmãos. É muito interessante que várias vezes na vida de Jesus você vai encontrá-lo com Marta, Maria, com Lázaro, com Marta, Maria e Lázaro. Você vai encontrar várias vezes e algumas coisas importantíssimas aconteceram na vida deles quando Jesus estava presente. Por exemplo, a ressurreição de Lázaro. Porque Jesus ama a família. E quando Jesus está na casa da gente, a bênção está também. Vamos aprender com esta família hoje de manhã algumas verdades importantes. Em primeiro lugar, irmãos, a família tem que aprender a viver servindo uns aos outros e a Deus. Essa semana eu aprendi uma palavra que eu achei interessante. Um autor escrevendo sobre a importância da gente ser afetivo, disse que nós temos que ser afetivos ecologicamente. Como a ecologia está na moda, eu fui atrás do que significava viver ecologicamente. E viver ecologicamente está longe de ser viver cuidando de árvore, de bicho, de passarinho, está longe de ser isso. Viver ecologicamente, biblicamente, significa viver pensando em quem está ao seu redor. Ó, que legal. Significa que eu, ao invés de jogar o saco de lixo lá na rua para a enxurrada levar, que é mais fácil, às vezes naquele fim de semana o lixeiro não vai passar e vai chover, eu já coloco meio de propósito na beiradinha, que vem aquela enxurrada e já leva. Leva da sua porta e da minha, mas vai parar onde? Vai parar no bueiro do vizinho lá embaixo. Aí vai entupir, vai encher d'água, vai acabar com o carro, vai causar um transtorno. Então o viver ecológico, biblicamente falando, né, significa viver pensando em quem está ao meu redor. E de verdade você vai encontrar a Marta assim. Marta era uma pessoa ecológica. Ela pensava em quem estava ao seu redor. Diz o versículo 2. Fizeram-lhe uma ceia e a Marta estava servindo. Marta estava servindo. Meus irmãos, em Lucas 10, do 38 ao 40, a Marta aparece servindo. E Jesus até repreende ela. Marta, Marta, você é uma pessoa muito ecológica. Não é? Você se preocupa com muitas coisas. Calma. É preciso pensar no próximo, mas tem que ter tempo para Deus também. Esse texto ela aparece servindo. Em João 11, 20, a mesma Marta, ao saber que Jesus está chegando lá em Betânia, ela levanta-se e vai até ele, que seu irmão havia morrido. Então ela é uma mulher que não espera as coisas acontecerem de braços cruzados. Ela já foi conversar com Jesus e saber porque ele tinha se atrasado na visão dela. Né? Ela é uma mulher de ação, ela é uma mulher de um temperamento sanguíneo. Ela vai atrás, ela não espera que as coisas venham, ela vai atrás. E aqui em João 12, o texto claramente diz que ela então preparou uma ceia, um jantar especial, o convidado era especial, Jesus estava ali e ela servia. Esse é o primeiro ensino dentro da família. A família é um lugar onde a gente aprende a servir. Escute o que eu vou te dizer. Se você não aprender a servir a sua família, você não servirá no seu trabalho. Você não servirá na igreja adequadamente. Você não servirá ao próximo adequadamente, porque não aprendeu. É dentro de casa que a gente aprende a servir, porque é o lugar mais difícil, gente. Não é fácil para um pai servir um marmanjão de 16 anos. A gente espera que ele já bata a asa e se vire. Mas às vezes ele fala, pai, você pode me ajudar nisso? Meu filho do céu, você já tem 16 anos. Mas é o lugar onde a gente aprende a servir às vezes, os filhos. É o lugar onde os filhos aprendem a servir os pais. Essa semana teve um feriado prolongado aí na escola pública, pelo menos aqui no Guido. Variou de escola para escola. E na terça-feira, eu estava numa sala de 6º ano. E aí, eu falei assim, puxa, vocês vão ter um feriadão aí, hein? De quarta a segunda, olha que beleza. Aí todo mundo, né? Feriadão. Falei, mas vocês vão sentir falta da escola. Vocês vão sentir saudade aqui da escola. Aí teve uma menininha que levantou a mão e falou assim, professor, é verdade. Eu vou sentir saudade da escola, porque em casa minha mãe me faz de escrava.
Falei, mas rapaz, você só tem 10 aninhos. Mas sabe por que ela disse isso? Porque ela não quer servir em casa. Ela quer dormir até mais tarde, quer comidinha no prato, não quer lavar a louça, não quer ajudar a limpar a casa, né? Não, em casa minha mãe me faz de escrava, então eu quero vir para a escola. Ei, irmãos, em casa a gente aprende a servir. Spurgeon disse o seguinte: nosso lar será um pedacinho do céu se os anjos se hospedarem ali e forem bem servidos. Deus quer que você sirva. Essa é a primeira lição. Não vou me delongar mais por causa do tempo. Segunda lição, a vida de Maria. Está lá no versículo 3. Diz que Maria, como sempre, né? Inclusive na outra vez que Jesus foi lá, agora aqui de novo, Maria é dada a apresentar uma certa adoração ao Senhor. No outro texto de Lucas, diz que ela sentava e ouvia o Senhor. Aqui diz que ela pegou o melhor perfume, não é? E ela já colocou sobre os pés do Senhor. Interessante que esse serviço era do escravo mais humilde, lavar os pés dos convidados. Mas ela não esperou que escravo nenhum fizesse isso. Ela mesma foi lá lavar os pés do Senhor com perfume, não é? Com água e depois um perfume, enxugou os pés do Senhor com seus cabelos. Que atitude de um coração adorador, irmãos. Que atitude. Dobrar-se diante do Senhor, curvar-se diante do Senhor. Você sabe que o milho, quando ele está maduro, ele se curva, né? Não é, irmão Henrique? Quando o milho, ele cresce, e aí ele chega a uma altura que ele deixa de ser verde, ele passa a secar, ele fica amarelo, meio acinzentado, e a espiga, ela vai declinando, de início ela é de pé assim, depois ela vai declinando, e quando a espiga de milho está completamente dobrada, porque está madura, pode tirar, já está seco, já pode colher, pode dar para as galinhas. Quando nós encontramos nas Escrituras pessoas se dobrando ao Senhor, nós vemos isso como um sinal de maturidade espiritual. É a pessoa que aprendeu a viver curvada, dobrada, perante o Senhor. Muitas vezes a família tem perdido, esquecido e até negligenciado esse aspecto em prática. Casar os filhos juntos adorando ao Senhor. Irmão, preste atenção. Quando nós estimulamos os GPOs, os grupos de oração nos lares, não é simplesmente para termos uma campanha ou termos uma atividade a mais na igreja. Pelo amor de Deus, tire isso da sua cabeça. O que nós queremos é estimular a adoração no lar. Quem sabe através de um grupo desse, nascer ali um culto doméstico fixo. Quem sabe através de um grupo desse, realmente nascer um ponto onde pessoas da vizinhança vão saber que poderão contar com um grupo de oração ali. É estimular a adoração em casa, porque adorar é colocar a Deus em primeiro lugar na família. Adorar é oferecer o nosso melhor para o Senhor. Naquela época, essa era a forma de se prestar honras e homenagens a alguém especial. Então, quando Maria adora, ela está dizendo que Jesus era especial para ela. Davi, certa feita, lá em 2 Samuel 24, precisou construir um altar num terreno para adorar o Senhor. E um rei que era amigo de Davi, que tinha recebido benefício de Davi, não teve dúvida. Falou, Davi, escolhe o melhor da minha terra, faz o seu altar e adore ao Senhor. Estou te dando o terreno. Mas Davi olha para ele e diz, não. Porque eu não oferecerei ao Senhor um sacrifício que não me custe nada. Irmão, custa, sabia? Separar um tempo para adorar ao Senhor. Custa. Vai custar sacrifício. Vai incomodar um pouquinho os lares aí, arrumando cadeira, não é? Separando um lanchinho para o final. Vai incomodar, vai custar. Mas eu não posso oferecer ao Senhor algo que não me custe nada. Não posso. Como disse Davi, Deus merece consideração, honra, consagração e amor. Pergunte-se, o que é que o meu lar está oferecendo a Deus? O que é que o meu lar está oferecendo a Deus? O reverendo Hernandes Dias Lopes, num livro dele, Casados e Felizes, amém, né? Casados e felizes. Deus seja louvado por isso, que seja a sua realidade. Ele disse que a adoração envolve uma certa
e hierarquia dentro do lar. E a hierarquia é a seguinte: Deus precisa vir antes das pessoas. As pessoas precisam vir antes das coisas. O cônjuge precisa vir antes dos filhos. Os filhos têm que vir antes dos amigos. E o cônjuge tem que vir antes de você mesmo. Essa é a hierarquia espiritual. Em 1 Samuel 1,3, custava para a eucaniana, uma vez ao ano, se deslocar e ir até Siló, longe, longe, adorar o Senhor. Custava. E vai custar, irmão. Mas para Jesus, eu não oferecerei algo que não me custe nada. Maria adorava o Senhor. Você também pode. Olha que oportunidade. Mas pastor, na minha casa só sou eu. Minha esposa não é crente. Meus filhos também não são. Uai, participa de um grupo então, perto da sua casa. Não é? Ou de repente você se surpreende em dizer, não, vou fazer uma reuniãozinha de oração, convidar uns 4 irmãos e vou fazer uma oração. De repente, eles vêm uma vez, observam a segunda vez, na terceira eles sentam lá também para participar da oração. A fé, meus irmãos, significa que a gente tem que ter atitudes também. Um passo de fé. De repente Deus nos está chamando para dar um passo, para darmos um passo de fé. E quando nós dermos esse passo, então a bênção do Senhor vai cair. Maria adorava, se prostrando e perfumando a vida de Jesus e a vida da família. Perfume a sua família. Não existe melhor perfume do que o bom perfume de Cristo, de que um lar onde se reúne para adorar e orar ao Senhor. Os puritanos, irmãos, e você pode ler sobre eles, por exemplo, num livro chamado O Gigante de Deus. Gente, a vida deles era tão simples. Irmãos, não tinha nada de complicado, era simples. Eles viviam no campo. Eles se reuniam várias vezes na semana para orar. O culto deles era um culto simples. Mas eles tinham uma vida com Deus séria, sincera e verdadeira. Foram conhecidos como os puros, por isso puritanos, não é? Piedosos, tementes a Deus. A vida cristã, meus irmãos, é simples, é a gente que complica. Abra o seu lar para Deus abençoar. Terceiro e último lugar. Versículo 2. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. E Lázaro, não é? É um que estava à mesa com ele. Por quê? Versículo 9. Muita gente dos judeus soube que ele estava ali. E foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver. E se eu tivesse por lá, iria também. O cara ficou 4 dias morto. O homem ficou 4 dias morto. Agora está em casa, testemunhando, que nem uma trombeta. Falando, compartilhando. Eu ia ter umas perguntinhas que eu queria compartilhar com ele. Por exemplo, o que faz depois que morre? O que ele sentiu na hora da morte? Doeu? Eu queria saber se dói, na hora da morte mesmo. Dói. Eu ia perguntar para ele, né? Eu ia ter umas dúvidas que eu queria tirar ali. Então, se eu estivesse por lá e soubesse que Lázaro, o que estivera morto, estava testemunhando, ia lá também. E Lázaro, irmãos, ele era uma coluna e baluarte da verdade agora. Ele levantou a sua voz para falar do seu Jesus, do seu Deus. Lázaro estava com Jesus à mesa, com as irmãs. Meus irmãos, a vida de Lázaro por si só já era um testemunho. Testemunho não salva ninguém, mas abre a porta para a pregação. O que Cristo fizera em sua vida era algo que chamava a atenção, tanto que os judeus foram lá. Jesus na vida de Lázaro fez toda a diferença. Meus irmãos, Jesus precisa estar presente na nossa vida e nossa casa e fazer toda a diferença. O lar onde Jesus está é um lar abençoado, feliz. O lar onde Jesus está é firme diante das pressões do mundo, da mídia, das tempestades, dos terremotos. O lar onde Jesus está enfrenta os problemas, as dificuldades, sem ser abalado, sem perder o rumo, sem perder a direção, sem perder o ânimo, sem pecar contra Deus. Eu contei ontem à noite, lá na pregação que eu fiz, que um pastor um dia estava enfrentando uns problemas na igreja, os problemas diversificados, acumulou, e aí aquilo abateu, ele estava um tanto quanto
triste, frustrado. E aí ele chegou no culto, em vez de sentar sempre no primeiro banco, como ele costumava, sentou lá no quarto banco. E durante o culto chegou uma família da igreja e colocou-se na frente dele. E na hora dos cânticos e dos hinos, aquela família, irmãos, adorou o Senhor entusiasmadamente. Adorou o Senhor com alegria, com vigor, com fervor. E o pastor, que estava meio frustrado, desanimado, olhando aquela família, lembrou-se que a esposa estava tratando de um câncer terminal. Quer dizer, que não tinha mais jeito. O marido tinha perdido o emprego. E por causa da perda do emprego, teve que mudar do apartamento e voltar para a casa do pai, morando numa garagem. Mas eles estavam ali, fervorosamente adorando o Senhor. Naquele dia o pastor sentiu vergonha. Porque ele pensou, puxa, meus problemas não chegam nem perto deles. E eu estou desanimado? Que vergonha, que vergonha. Não é? Meus irmãos, a família onde Jesus está, ela enfrenta os problemas. E ela abençoa a vida de outros só por enfrentar os problemas. Um lar onde Jesus está é um lar que mantém a harmonia, a despeito das dificuldades. Enfim, é um lar forte no Senhor. Lázaro dava testemunho. Você pode testemunhar de Jesus no seu lar. Com certeza. Você pode. Vou terminar. O lar de Lázaro, Marta e Maria não foi um lar muito especial por ser simplesmente um lar. Mas foi um lar especial porque exalou o bom perfume, não do nardo puro simplesmente que caiu nos pés de Jesus, mas do bom perfume de Cristo reinando na vida de Marta, Maria e do Lázaro. Meus irmãos, se nós queremos fazer diferença no condomínio onde moramos, no prédio onde moramos, no bairro onde moramos, na rua onde moramos, Cristo tem que reinar no nosso lar. Todo mundo tem que saber que ali é um lar onde Cristo vive. Ali é um lar onde Jesus reina. A minha avó, depois que converteu, tinha uma plaquinha na cozinha dela que dizia o seguinte: Jesus Cristo vive e reina nesta casa. Eu espero que isso seja verdade nos nossos lares. Que Ele viva e que Ele reine. Então, sirva a Deus, servindo a sua família. Viu, jovens e adolescentes? Arrumar uma caminha é bom, viu? É ou não é, mãe? Ninguém falou amém. Então pode deixar desarrumado que está tudo bem, viu? Hã? Arrumar a cama é bom ou não é, mãe? É, ué. Ajuda a mamãe. Papai, escute lá. Dá uma forcinha pro filho naquela tarefa de matemática que ele está quebrando a cabeça lá. É bom. É ou não é, molecada? É ou não é? Fala alto aí, ó. É. Ajuda. Sirva a Deus servindo a sua família. Das coisas mais simples. Mais simples. Adore a Deus, deixando Deus ser o primeiro no seu lar. E testemunhe. Eu quero terminar aqui, irmãos, com algo que eu acho que eu já contei aqui há muito tempo. Mas sempre quando eu lembro disso, eu me alegro no Senhor. Porque foi a partir disso que a minha família veio para o Evangelho, sabia? Quando a gente morava no interior, lá em Jandaia do Sul, na roça, lá na curva do rio, onde o Judas perdeu a meia, porque a bota ele perdeu um pouquinho antes, né? Lá longe. Tinha uma senhora que visitava a minha mãe uma vez no mês. E sempre quando ela visitava, a minha mãe, quando ela ia embora, minha mãe falava assim: essa aí é a crente. E eu conheci ela por a crente, mas nem sei o nome dela até hoje. Mas eu guardo muito dos conselhos que ela deu para minha mãe, mas especialmente de algo que ela fazia. Minha mãe sabia que depois de 2 semanas que ela tinha ido lá em casa, que se ela fosse lá na plantação de mandioca, ia ter mandioquinha nova, pezinho de mandioca novo. Porque sempre na saída ela falava: dona Cida, posso arrancar um pezinho de mandioca lá? E a minha mãe falava: claro, pode arrancar. E ela arrancava. 2 semanas depois, 3 semanas depois, você ia lá, estava lá os brotinhos. Mas não era um, era vários, 10, 12, 15. Porque aonde ela arrancava um pé, ela já quebrava os galhos e plantava 10, 12. E essa foi a maneira dela testemunhar para minha mãe a diferença que Jesus faz. E
Isso, devagarinho, foi Deus usando para que chegássemos para o Evangelho. Talvez você pense que o seu testemunho é pequeno, mas você não tem ideia do que ele pode fazer e de onde ele pode levar o nome de Deus. O seu testemunho não salva ninguém, mas abre a porta para que a palavra seja pregada. Testemunho na sua família. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta manhã, por esse lar. Eu particularmente amo essa família, Marta, Maria e Lázaro. Quanto eu tenho aprendido com eles. Quero pedir que o Senhor me ajude como pai, marido, a ter um lar que seja semelhante ao deles, onde o bom perfume de Jesus seja claramente percebido. E peço isso para os meus irmãos, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará.